Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos amigos, irmãos, filhos da nossa comunidade católica Nova Aliança, rezemos juntos invocando a ação do Espírito Santo em nós. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Amém. Estamos no vídeo, segunda parte da introdução ao sacramento da Eucaristia, particularmente a Santa Missa. No dia 28 de abril, eu gravei a introdução primeira. Vocês imaginam que de lá para cá, hoje é 8, né? 8 de abril. De lá para cá, eu tenho feito várias tentativas de gravar o segundo vídeo sobre a missa. E a dificuldade, não de ambiente, não da aparelhagem aqui, mas a dificuldade interior. Muita provação mesmo, assim, de achar que nada do que eu escrevia, nada do que eu preparava estava bom. Agora mesmo, nesse momento, esse deve ser a quarta ou quinta vez que estou tentando fazer este vídeo, que espero chegue até o fim. Eu quero dividir esta nossa pequena formação em duas partes. O que Jesus ensinou e fez e o que a Igreja ensina e faz. Hoje destaco o capítulo 6, versículo 51 do evangelista São João, em que Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne entregue pela vida do mundo. Uma das palavras nas quais Jesus fala sobre a Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão de Deus, que se fez comida, que se deu todo inteiro a nós na cruz, no sacrifício da cruz. Sacrifício que se renova, que se atualiza sobre o nosso altar, sacramentalmente, sem derramamento de sangue. Jesus nos ensina então que ele é o alimento essencial para a nossa alma. O pão vivo, o pão da vida, o pão que nos alimenta até a vida eterna, que dá consistência à nossa existência. E faz duas promessas. Quem come deste pão, quem comunga, quem come a carne, bebe o sangue de Cristo, viverá eternamente em Deus. Terá uma eternidade feliz com Deus, e Nossa Senhora, todos os anjos e santos do céu. E, claro que
A comunhão eucarística supõe uma vida de busca de perfeição, uma busca de santidade de vida. Supõe uma pessoa que já rompeu com o pecado, já morreu para o pecado e agora vive para Deus em Cristo Jesus. Sempre teremos imperfeições, sempre seremos indignos dessa grande graça de nos sentarmos à mesa do banquete que Jesus nos oferece na sua cruz e no nosso altar. E outra promessa, no mesmo versículo: o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Entregue quer dizer doada, né? Sacrificada, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus ensinou e realizou esta palavra. A igreja, que continua a obra de Jesus, que é o prolongamento de Jesus na história, nós somos membros desse corpo que prolonga a presença de Jesus na história. E como Jesus ela continua ensinando, e como Jesus ela continua realizando, tornando real, presente, o ensinamento de Jesus e suas ações. Nós temos muito que aprender com a igreja. Sobre a missa, então, nunca conseguiremos, por mais perfeita que seja, uma teologia de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, dos grandes doutores da igreja, o mistério eucarístico vai muito além da capacidade deles, imagino, e da minha. Então não estamos aqui para fazermos, não é o momento da catequese sobre o sacramento da Eucaristia, mas alguns destaques para a gente ser iniciada neste sacramento. O Catecismo nos ensina no ponto 1322 que a Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Quais são os 3 sacramentos da iniciação cristã? O sacramento do batismo, que abre a porta para todos os demais sacramentos, nos faz filhos de Deus, nos constitui como filhos de Deus. Nós temos a filiação divina graças ao sacramento do batismo que recebemos. Quando nós renunciamos à dignidade de filhos e cometemos o pecado grave, nós recorremos ao sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, da penitência, que juntamente com o sacramento da unção dos enfermos é o sacramento da cura espiritual. Depois, de acordo com as normas da igreja, o batizado é chamado e preparado para receber o sacramento da confirmação, da crisma. O sacramento da crisma é o sacramento do Espírito Santo, aquele que vem sobre o cristão, aquele filho de Deus, para trabalhar na sua alma, de modo a levá-la a ser configurada pouco a pouco
a Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dois sacramentos, batismo e crisma, foram tratados assim, com sutileza, sem falarmos propriamente em sacramento. Mas se vocês voltarem atrás no itinerário nosso, vocês vão ver que os primeiros capítulos trataram da nossa filiação divina, de como Deus nos vê, como Deus nos quer, como Deus nos criou, né? Como Deus quer conduzir a nossa vida, as declarações que Deus faz a cada um de nós, em que Ele nos constituiu para Ele. Num segundo momento, nós tratamos do Espírito Santo, né? Falamos de Jesus, que vem para nos redimir dos eventuais pecados nos quais caímos, depois do batismo. E a penúltima parte do nosso itinerário tratou do Espírito Santo. Agora vem a igreja e diz assim, que existe um sacramento, a Eucaristia, que completa a iniciação cristã. Então, terminar o querigma com o batismo do Espírito Santo, como nós costumamos perceber em alguns cursos, né, de iniciação cristã, ainda não é o ideal. Nós temos que chegar a introduzir a nossa vida, a chegarmos no altar de Deus, né? Portanto, a Eucaristia nos faz associados ao sacrifício de Jesus na cruz. Nós comemos e bebemos a carne de Cristo para com Ele, nele e por Ele, agora, nos doarmos, sermos também nós vidas entregues, doadas para a salvação do mundo, colaborando com a graça de Deus. No ponto 1324, a Igreja ensina que a Eucaristia é a fonte de toda a vida cristã. Fonte é onde brota a água viva, uma água que não é parada, uma água que escorre e vai crescendo, né, em volume ao longo do seu trajeto. O mesmo acontece com a vida eucarística. Ela é a fonte da vida cristã. É a fonte da nossa vida espiritual. É onde nós aurimos a graça de levarmos uma vida santa, em comunhão plena com Jesus Cristo, nosso Senhor, autor da nossa salvação. Então, toda a pastoral da igreja, toda a economia da salvação, tem que aurir aqui nesta fonte de vida que jorra para a eternidade, que é a Eucaristia. Tudo deve partir daí, do altar. E tudo deve convergir para o altar. Por isso é que nós estamos nos voltando agora para o altar do sacrifício de Cristo. Porque ali está o ápice de toda a vida cristã. Se a missa é a fonte da vida cristã, ela é o ponto mais alto
de tudo aquilo de todo o esforço que nós possamos fazer para que o reino de Deus se instale na terra. É o ápice, é o ponto mais alto do nosso itinerário querigmático. Se encontra no altar. A Santíssima Eucaristia, ensina a nossa igreja, contém todo o bem espiritual da igreja. Quem é este bem espiritual? Total. É o próprio Jesus Cristo. É o sacramento onde o próprio Cristo está presente, vivo. O sacramento do altar. O querigma, portanto, meus queridos, não se encerra com o batismo no Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, que lemos durante todo o tempo pascal, nos mostra uma comunidade muito ativa, os cristãos muito envolvidos na conversão dos pagãos e dos próprios judeus. Mas eram 4 os elementos básicos da comunidade cristã. E uma delas era a fração do pão. O antigo nome, primitivo nome daquilo que hoje nós chamamos missa, fração do pão. A Eucaristia. Então, a Eucaristia nos faz participantes, retomando, né? No sacrifício de Jesus da cruz, no e do sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos um compromisso com Ele. Nós não podemos comer a sua carne e beber o seu sangue sem que isto tenha consequência para nós. Um querigma ou seminário de vida no Espírito que não levasse as pessoas a entenderem um pouquinho mais a Eucaristia e a participarem da Santa Missa, seria como que um itinerário truncado, um itinerário incompleto. É como se você estivesse se encaminhando para um determinado lugar e, de repente, desce numa barreira sem saída. Toda a ação pastoral, missionária da igreja parte da Eucaristia e volta para a Eucaristia. No ponto 1212 do Catecismo, a Igreja continua nos ensinando. Através dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. Se você participou com empenho de cada encontro de todo o nosso itinerário, você percebeu, talvez perceba, né, que cada encontro colocava uma pedrinha a mais naquele alicerce sobre o qual as paredes, a construção da igreja, não de tijolos, mas a igreja lá dentro de você, a igreja que você é pelo batismo, na qual você é confirmada pela crisma e da qual você vive o sacramento da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Os alicerces da nossa vida estão assentados sobre esses 3 sacramentos.
Mas é na Eucaristia que nós recebemos o alimento da vida eterna. A cada comunhão nós comungamos um pouco a vida eterna já neste mundo, que acontece dentro de nós. O céu, o trono do Cordeiro se instala dentro de nós, está instalado pelo nosso batismo. E daquele sangue que jorra, daquele Cordeiro em pé, vivo, a carne, né, do sacrifício de Cristo, nos alimenta para a vida eterna e dá vida eterna, já neste mundo. Nós que recebemos a Eucaristia, aurimos, através da comunhão sacramental, as riquezas da vida divina. E avançamos, diz o Catecismo, para a perfeição da caridade. Meus queridos, peçamos a Deus completar em nós a obra começada. Completar em nós, pelo Espírito Santo, o que Jesus ensinou para cumprirmos a sua vontade. Que o Espírito Santo complete em nós o que a Igreja nos ensina e faz conosco e por nós. As ações de Cristo no seu corpo, que é a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém.